Fala, nação tricolor, fala seus tricolindos e tricolindas, tá? Esse vídeo aqui não é um vídeo exatamente para trazer informações, vai ter alguma informação, mas é mais um pronunciamento também, tá? Hoje, na coletiva de apresentação dos jogadores Canu, Everaldo e David Duarte, teve as perguntas, eu cheguei bem atrasado lá, infelizmente, devido a alguns problemas. E quando eu cheguei, as perguntas já estavam rolando, então, na verdade, eu não sabia o que tinha perguntado ou não, enfim. E aí eu fiquei 2 rodadas sem perguntar. Quando chegou na hora de Everaldo, eu pensei, bom, eu vou fazer uma pergunta para eu não vir aqui sem participar. E aí acabaram que a pergunta que eu elaborei lá na hora, alguém perguntou lá, não me lembro exatamente quem foi. E aí eu ouvi pessoas que estavam lá falando sobre, vão fazer a mesma pergunta que fizeram a Pedro Raul, mas eu não vou falar o nome de quem foi, né? Eu não vou falar o nome de quem foi, porque eu tenho caráter, mas falaram isso lá. E aí eu fiz, vou fazer essa pergunta. Vou fazer essa pergunta, mas era uma pergunta que era para ser engraçada. Era para ser engraçada, e a pergunta acabou sendo mal formulada. Algo que eu fiz na hora acabou sendo mal formulada. E na hora todo mundo deu risada, foi aquela resenha, as pessoas brincaram, o próprio Everaldo levou na brincadeira. Eu vou colocar a pergunta aqui toda para vocês assistirem. E após a coletiva, a repercussão por parte de algumas pessoas não foi legal, não foi boa. E eu até então não estava concordando com aquela repercussão, porque na minha cabeça, como foi o que aconteceu, eu tinha feito uma pergunta apenas engraçada. Mas aí depois eu fui lendo Twitter de pessoas que têm cultura, tá? E eu vou trazer aqui o Twitter de Elton Serra, que foi o Twitter dele que realmente abriu a minha mente, junto com uma mulher que estava lá na coletiva. Eu não vou falar o nome, porque eu não sei se ela quer que fale o nome dela. E essa mulher foi muito importante, porque ela abriu a minha mente, exatamente em cima do Twitter de Elton Serra, e fez com que eu entendesse aonde foi que eu errei. Porque é importante, o importante não é simplesmente você chegar e pedir desculpas. Pedir desculpa por pedir desculpas eu não peço. Porque se eu tiver convicto de que eu estou com minha razão, eu não peço desculpas. Quem é próximo de mim sabe como eu sou e eu sou assim. Mas se eu entender que eu estou errado, aí eu peço desculpas. E eu entendi que eu estava errado, eu entendi aonde foi o meu erro e realmente eu errei. A pergunta que era para ser engraçada, ela acabou indo para um lado machista quando eu fiz uma colocação totalmente equivocada. Eu vou colocar aqui a pergunta para vocês assistirem e após a pergunta eu volto aqui para poder explicar a vocês, para quem não entendeu onde foi o erro, e novamente pedir desculpas às tricolindas, porque realmente houve sim um erro da minha parte. Eu vou colocar aqui para vocês assistirem. Bahia do canal Tom Bahia. Bom, como fizeram minha pergunta, só sobrou uma para eu fazer para você. Como você se sente sendo o jogador mais bonito do elenco? Como você se sente sabendo que as sócias começaram a associar em maior quantidade após a sua... Deixa eu falar, pronto. A pergunta era para terminar aí. Era para terminar aí. Como você se sente sendo o jogador mais bonito do elenco? Acabou aí a resenha. Só que aí o meu erro foi continuar. E continuar com essa maldita frase. É aqui exatamente está o erro. Porque até a pergunta de ser bonito, algo do tipo, apesar que também não cabia essa pergunta por ser uma coletiva de apresentação, tinha outros temas relevantes para poder ser abordado, mas também não cabia essa pergunta. Porém, se parasse por aí, poderia ser até aceitável, mas aí, infelizmente, eu continuei e aí foi o meu erro. Chegado ao clube. Boa tarde, Everaldo. Tom Bahia, do canal Tom Bahia. Bom, como fizeram minha pergunta, só sobrou uma para eu fazer para você. Como você se sente sendo o jogador mais bonito do elenco? Como você se sente sabendo que as sócias começaram a associar em maior quantidade após a sua chegada ao clube? O que eu vou te responder, cara? O que eu vou te responder? Enfim, fico feliz por isso, né? Fico feliz, me sinto lisonjeado. Enfim, isso eu deixo para a opinião de cada um, né? Eu prefiro focar no futebol e claro, isso não independente de ser bonito ou não,
tem que mostrar dentro de campo, que é para isso que nós estamos aqui, né? Everaldo Marcos Valença, da Pronto. Rádio Sociedade da Bahia. Esse período de pré... Pronto, eu vou parar aqui. E aí é o seguinte, galera. Onde foi o erro? Justamente quando eu coloquei a parte das mulheres se associarem por causa dele, né? Ou seja, eu estava dando a entender que as mulheres estavam indo para o estádio para ver homem bonito ou algo do tipo. E não era essa a intenção. Por isso que eu digo que houve sim um machismo da minha parte. E aí depois eu conversei com uma mulher que estava lá, ela abriu minha mente. E quando eu li também o Twitter de Elton Serra, aí abriu a minha mente um pouco até mais, porque realmente ele fez uma crítica construtiva. Ele fez uma crítica construtiva. Tiro o meu chapéu aqui para ele. Ele colocou: existem os bons e os ruins em todos os segmentos. Existem também aqueles que, ao invés de mudar um cenário carregado de machismo, piora ainda mais o ambiente. Informação sobre número de sócios é apuração. Algo ainda mais importante nesse meio. E o constrangimento do entrevistado. Apesar que constrangimento não houve, ele levou na brincadeira a única parte que eu não concordo. Só que aqui ele colocou: e tem uma galera tão cega nos argumentos que não percebe que a crítica, espero que seja para melhorar, não é sobre achar alguém bonito ou não, mas associar o elogio com um dado infundado à procura feminina pelo clube, como se torcer para o Bahia não bastasse para isso. É aí que está o meu erro, justamente aqui nessa frase dele, certo? Então, assim, as torcedoras, elas torcem para o Bahia, elas se associam, não é por causa de jogador bonito, A, B ou C. É simplesmente porque torce para o Bahia. É simplesmente porque torce para o Bahia, pelo amor ao Bahia. Tá? A gente sabe que existe admiração pelo atleta, existe, tudo bem, mas a gente torce porque é o Bahia, a gente ama o Bahia. As mulheres que vão para o estádio, elas também vão porque amam o Bahia. Se o jogador for embora, elas vão continuar torcendo para o Bahia, elas vão continuar sendo sócia do Bahia, vão continuar indo para os jogos do Bahia, independente do jogador que tiver aqui, A, B ou C, bonito, feio, não importa. Então, essa crítica de Elton Serra aí, junto com a pessoa que eu conversei lá, abriu minha mente, sim. Venham aqui novamente a público pedir desculpas às tricolindas, venham pedir desculpas às tricolindas, e eu vou colocar aqui o meu Twitter que eu coloquei, que eu coloquei há pouco tempo lá na minha conta, porque isso aqui é exatamente o que eu penso nesse momento, tá? E aí eu coloquei o seguinte: atenção, fiz uma pergunta mal colocada na apresentação, conversei com uma mulher após a coletiva sobre o assunto e assistindo agora em casa, vi que mandei mal mesmo, falar a verdade. Venho aqui pedir minhas sinceras desculpas às tricolindas, não era para ter um tom machista, teve. Porém, o erro aconteceu e estou aqui dando a cara para bater e me desculpar. Pedi desculpa também aos colegas que lá estavam, pois desceu o nível da coletiva. Para uma galerinha que espera uma oportunidade para destilar ódio e lacração, infelizmente dei a vocês o que vocês queriam. Aproveitem. E aqui eu finalizo. Para finalizar, peço novamente desculpas às mulheres pelo inconveniente. E para a galera do ódio e lacração, vão para PQP. Vão para lá mesmo. Para você aí que é do ódio, da lacração, para você que não faz uma crítica construtiva, para você que fica aguardando um deslize para falar mal do colega ou do outro, ou de A, ou do B, ou do C, vão para esse lugar mesmo que eu acabei de falar. Quem quiser fazer uma crítica, porra, Tom, você errou, como muita gente falou aqui. Muita gente, tá? Continuando. Sei quem sou, não tenho problemas em admitir quando erro e estou aqui para aprender com meus erros. Nem vem tentar me ofender porque não vai achar, tá? Então, tá aí o meu pronunciamento aqui no YouTube, lá no Twitter também. E repito o que eu disse. Para a galera da lacração, para quem quiser vir me ofender, não vai achar. Não vai achar. Minha desculpa não é para você. As minhas desculpas são para as mulheres, porque realmente eu acabei ofendendo as mulheres, e para a galera que fez críticas. Tom, você errou. Tom, você não era para ter falado daquela forma. Hoje em dia não cabe mais uma brincadeira daquele tipo. Você errou mesmo, você tem que pedir desculpa e acabou. Essa minha desculpa é para vocês. Agora, para você aí que foi destilar ódio, para você aí que me xingou de vários nomes, como eu vi, para vocês que são falsos, minha desculpa não é para vocês. Vocês não têm consideração nem a minha e nem a de ninguém. E outra coisa, o mundo dá voltas. Não se esqueçam disso. Valeu, galera. Finalizo esse vídeo por aqui e espero novamente, de coração, que vocês, tricolindas, me desculpem, porque eu não tinha a intenção de realmente de fazer essa pergunta machista, tá? Tô pedindo aqui minhas desculpas de coração. Tô vindo aqui dar cara para bater e dar a cara mesmo para pedir desculpas. Valeu? Forte abraço a todos. Fui.